Se vocês lembrarem lá na nossa primeira aula, eu falei para vocês que a gente consegue descrever se uma substância é pura ou uma mistura baseado em 3 características. Ponto de fusão e ebulição, que é basicamente a mesma coisa, que se tiver durante a passagem do sólido para o líquido ou líquido para o vapor não tiver alteração de temperatura, a gente tem uma substância pura. Eu falei também para vocês a respeito da densidade, que a gente já vai conversar agora daqui a pouquinho. A densidade, ela é uma característica de substância pura. Cada substância pura tem a sua densidade previamente descrita. E tem a solubilidade, que também é outra característica que a gente vai conversar. Então eu trouxe aqui um caso interessante, que provavelmente o Lucas vai conversar com vocês mais pra frente, quando ele falar de termologia, que é o caso da água. A água, ela tem uma característica muito peculiar, que poucos materiais têm, que a ideia geral da densidade, quando a gente olha para a fórmula da densidade é igual a massa sobre volume, que é o seguinte: quando eu aumento a temperatura, ou quando eu reduzo a temperatura, o que vai ser influenciado diretamente pela temperatura é o volume. Então, numa regra geral, quando eu aumento a temperatura, o volume das coisas expande, e quando eu reduzo a temperatura, o volume das coisas se contrai, diminui. Só que como algum de vocês já deve ter passado por isso, de ter levado um ralo da mãe ou do pai, porque colocou a água no congelador com uma garrafa até a tampa de água, e quando alguém foi tirar a água, a garrafa tinha estourado. Alguém já deve ter passado por isso. Ou às vezes você mesmo se deu uma bronca, tipo, putz, como é que eu fiz isso? Então por quê? Por causa que a água, ela foge um pouquinho essa regra. O que acontece? A água tem o que a gente chama de comportamento anômalo, ou seja, um comportamento que foge o normal, que é o quê? Na grande maioria dos materiais, tem que, quando eu abaixo a temperatura, o volume ele diminui e a densidade então aumenta. Só que no caso da água, tem um momento ali que as regras se invertem. Então na faixa ali de 0 até 4 graus mais ou menos, se vocês notarem, a densidade subiu. Ela não desceu. O certo era ela descer, porque a temperatura está baixa. Não era para ela ter essa mudança de comportamento. Então ela começa aqui embaixo, ok. Aí ela sobe e depois ela desce de novo. Então perceba que teve uma mudança de comportamento ali. Então de 0 a 4 graus, como a temperatura está aumentando, o que deveria acontecer? Se a temperatura está aumentando, o volume está aumentando, a água está ocupando cada vez mais espaço. Se o volume está aumentando, é só lembrar, ó, se o volume aumenta, a densidade cai. Essa era a ideia. Só que de 0 a 4 graus, olha o que aconteceu com a nossa densidade. Ela subiu, ela aumentou. Então, se a densidade aumentou, as regras do jogo aqui se inverteram um pouquinho. Se a densidade subiu, significa que o volume caiu. Essa aqui seria a resposta que a gente procuraria, porque se o volume aumentasse, a densidade ia diminuir. Então, como a densidade aumentou aqui nesse período e depois ela caiu, quando passa dos 4 graus aqui, significa o quê? Que ali, a partir dos 4 graus, o meu volume aumenta, como a gente esperaria, para a densidade cair. Então, a água tem um comportamento que ela foge ao que a gente espera, que é numa determinada faixa de temperatura, de 0 até 4 graus, o volume ele dá uma mudada de comportamento. Ele deveria, por estar, no caso, se eu baixar a temperatura de 4, 3, 2, 1 chegando ao 0, quando geralmente o certo seria ela contrair, ela aumenta. Por isso que a garrafa estoura. Então, quando você coloca a garrafa na geladeira, vamos dizer que está ali, tá 30 graus esse calor de Campo Grande. Quando chega ali no 4 graus, ao invés do volume diminuir, como a tendência era até então, ele dá uma aumentada. Aí no 0 graus ele diminui de novo. Ele faz essa mudança doida. E aí a sua garrafa, que estava cheia até a tampa, ela estoura. Por que acontece isso? Por causa do jeito que a fórmula da água é. A água, se vocês lembrarem, ela é isso aqui. Ela tem esse formatozinho que lembra um triângulo. Então o que vai acontecer? Quando essas águas começam a se aproximar umas das outras, pensa que a outra água também tem esse formato. Opa!
E aí o que acontece? Quando uma se aproxima da outra, tá vendo que sobrou esse buraco aqui no meio? Isso faz então com que, devido a essa aproximação, nessa faixa fica esses espaços vazios. Esses espaços vazios fazem o volume aumentar e isso leva a essa expansão que faz a uma queda da densidade. E isso faz a sua garrafa estourar. Se for de vidro, se for de plástico, se você encher até a tampa, ela vai estourar por causa dessa faixa de temperatura. Então, se a gente pensar no processo inverso aqui, enquanto que aqui a densidade está subindo, no processo inverso a densidade vai cair, por causa que o volume ele se expandiu. Então isso a gente chama de comportamento anômalo da água. Com certeza, com o Lucas lá em termologia mais pro meio do caminho, ele vai voltar nesse tópico com vocês, mas eu já gosto de comentar desde então. Então toda vez que alguém da sua casa, seja quem for, vai lá colocar água na geladeira, você já lembra, não pode colocar água até o biquinho lá da tampa, porque senão o negócio vai estourar. Ou até mesmo do porquê que a gente não pode colocar cerveja ou algum outro refrigerante, alguma coisa no congelador, que senão estoura, por causa que ali todos esses líquidos têm água na sua composição e a água tem esse comportamento. Devem existir. Principalmente garrafa de vidro, professor. Sim, garrafa de vidro é certeiro. Ela vai pro espaço mesmo, não tem conversa. E aí todo aquele problema depois de limpar a geladeira vira um inferno. É bem complicado. Outro caso bem interessante, e eu sempre falo isso com os alunos, que muitas vezes as pessoas fazem as coisas e não notam. Se você notar, quando o seu pai, você mesmo, sua mãe, alguém da sua família for abastecer o carro, provavelmente vai abastecer a álcool, se ele for abastecer, porque a gasolina tá meio difícil ultimamente. Se você olhar na bomba, vai ter esse troço aqui, que muitas vezes a gente passa batido, nem olha, fala, tem um trem lá boiando, eu nem sei o que é aquele trem lá. Esse negócio aqui chama-se densímetro. E ele tá ali por um motivo muito especial. Tem até as instruções aqui do lado para vocês olharem. Para que serve esse tal desse densímetro? O nome meio que já indica o que é esse dito cujo. O densímetro, ele é um aparelhinho que ele já foi calibrado para, no caso aqui, o densímetro recebe um nome especial, ele chama-se alcoômetro. Esse cara aqui, ele já é feito para medir a densidade do álcool. Então, as instruções aqui estão me dizendo o que eu devo olhar e o que eu devo enxergar nesse densímetro. Então, dependendo da altura que esse densímetro tiver, ele está me indicando qual que é a densidade desse negócio. Dependendo da altura, eu vou poder olhar e falar, opa, esse álcool está adulterado. Colocaram alguma coisa no álcool que não é álcool. Ou álcool de alguma outra espécie. De repente o cara coloca um pouco de metanol, um pouco de propanol, algum outro tipo de álcool que não seja o etanol. E isso é uma forma de adulteração. Então você olhando para isso, você tem noção da qualidade do álcool que está ali. E isso é óbvio se a gente levar em conta que o cara não adulterou o alcoômetro, né? Porque a gente está falando de Brasil. Brasil, os caras aqui não perdoam. Então, se o alcoômetro estiver realmente calibrado, se estiver bonitinho, ou olhar para isso daqui, isso é bom. Beleza, meu álcool tá tranquilo, posso colocar sem medo. Se você olha ali, você vê que ele tá meio suspeito, aconselho a não abastecer naquele posto ali, que aquilo lá não é muito recomendável. Mas um outro uso desses densímetros, um uso bem interessante, é na análise de urina. Então, por exemplo, você vai lá no médico, você está fazendo algum acompanhamento, alguma coisa do tipo, e ele pede um exame de urina para você. Dentro do exame de urina existem algumas características que são essenciais e já te dizem muita coisa, como a cor, a viscosidade, o pH e a densidade. São as 4 coisas que só nessas mais simples ali a gente já tira bastante conclusão. A cor vai te indicar o quanto que você está bem hidratado ou desidratado. A cor já te diz muito a respeito disso. O pH diz muito da sua alimentação, que se você é uma pessoa que come, abusa bastante do consumo de carne, isso vai gerar provavelmente uma alteração do pH da sua urina, isso é fatal. A viscosidade diz muito a respeito de uma possível infecção que você tenha. Então, se você tiver uma infecção no trato urinário, isso automaticamente vai mudar a viscosidade da sua urina. E a densidade diz muito também sobre 2 coisas: o tanto de água que você está tomando e o tanto de possíveis sólidos que estão na sua urina. Sólidos na urina não é algo muito bacana, porque pode indicar que algum tipo de deterioração no epitélio
da parte inferior, na parte inferior não, da parte posterior da sua uretra ou do canal da parte superior do trato urinário tá tendo algum tipo de problema ali, ou pode também indicar que você está com uma possível infecção, porque a infecção gera uma mudança na densidade porque muda a composição da sua urina. Então são exames muito simples. Então dentro do laboratório tem-se um densímetro feito para urina, onde os caras por ali colocam um negocinho lá dentro, como está indicando aqui na imagem. Ele coloca o negócio aqui dentro, baseado na leitura que ele... beleza, a urina do cara está dentro do estipulado. Inclusive no caso de mulher, a mudança do pH e a mudança da cor da urina pode ser um indicativo também de gravidez, que é o pH, ele muda um pouquinho quando a mulher está grávida devido à ação hormonal que tem ali. Então, olha como que a densidade ela traz muitas informações interessantes pra gente. Às vezes a gente nem dá tanta moral assim, né? Fala, densidade, negócio, né? Dividir massa por volume. O que tem de importante nesse troço? Tá aí. Duas informações bem bacanas a respeito disso.